unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. Glória a Deus, Abba Pai. Estamos começando mais esse culto maravilhoso, culto online, para você que interessa conhecer aquilo que Jesus fez na cruz, pela tua vida, pela minha vida e por todos os que vão ouvir o Evangelho da graça, compreender e entender e colocar em prática na vida. Glória a Deus pelas nossas vidas. Minha oração que eu faço por você nessa noite é minha gratidão a Deus pela minha vida, pela tua família, e que Ele conceda para ti olhos iluminados, coração transformado pela sua palavra, ter a mente renovada pela palavra, para você compreender e entender a graça e o apostolado de Jesus Cristo ressuscitado. Vamos louvar mais um corinho aqui. Esse corinho nós cantávamos há muito tempo, e a gente dizia assim, ó: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Ele é a rocha da minha vida, a força da minha salvação. Sua fidelidade é grande, seu amor nunca se acabará. Sua fidelidade é grande, seu amor nunca se acabará. Glória a Deus. Então, louve a Deus todo momento, em tempo, fora de tempo, porque quando você louva a Deus, você está perto dele, você está introduzindo na sua vida, né, ativando na sua vida a presença divina no teu ser, em ti, né? Então, a palavra diz que nós somos a igreja, nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Então, nós louvamos a Deus dormindo, acordado, em todos os momentos da nossa vida. E tudo que nós fazemos, Deus está presente na nossa vida. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque Deus nos acompanha 24 horas. Então, nós temos que compreender a palavra para saber como andamos neste mundo, como procedemos nesse mundo. Então, hoje nós já vamos ministrar a palavra desta noite. Glória a Deus pela nossa vida. Nós não temos recursos, mas que está excelente o nosso local de pregação aqui. Ó. Tudo é para a honra e louvor do nome do Senhor. Então, nós começamos na quarta-feira uma série de estudos sobre os apóstolos de Jesus, que eles pregavam antes da cruz e depois da morte de Jesus também, já ressuscitado. Os mesmos apóstolos que pregavam antes, pregando depois da cruz a mesma coisa.
Só que Jesus escolheu um apóstolo para pregar um evangelho diferente daquele evangelho que era antes da cruz. Então, na quarta-feira, nós vimos aqui a introdução em Gálatas. Em Gálatas nós lemos no capítulo 2, versículo 9. Nós lemos mais versículos, mas hoje nós vamos ler o versículo 9 para nós continuarmos o nosso estudo. Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó. E quando conheceram a graça que me foi dada, quem estava falando? O apóstolo Paulo. Falando com Tiago, Cefas e João. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Presta atenção aqui nesse finalzinho, né? Então, eles reconheceram Paulo pregando a graça, o evangelho da incircuncisão. E eles entraram numa certa comunhão com Paulo, né? Concordando o seguinte, que a fim de que nós fôssemos para os gentios, Barnabé e Paulo para os gentios, e eles para a circuncisão. O evangelho antes da cruz pregado, que a circuncisão era a lei, né? Então, depois da cruz, Jesus ressuscitado, os da circuncisão continuavam exercendo a circuncisão. Por quê? Porque o templo, até o ano 70, estava de pé. Isso aí é histórico, a história geral. O historiador José conta isso, tem livros. Na internet você entra, vai ver lá a destruição de Jerusalém no ano 70, né, onde Jesus tinha anunciado a sua vida para fazer o juízo aos judeus, a grande tribulação, o Apocalipse que conta lá tudo que aconteceu naquela data, naquele período. Então, por que nós estamos pregando aqui? Porque o sistema religioso pegou essas passagens e jogou, a teologia dele jogou para o futuro. Então, eles estão esperando ainda acontecer a grande tribulação e Jesus voltar. Então, nunca, meu querido, vai acontecer outra vez, porque já aconteceu. Né? Então, quem é o sistema religioso? Eu já falei aqui antes, eu não gosto muito de tocar no assunto, mas o sistema religioso é todas as denominações, todas as religiões. E no meio das religiões tem seitas também. As seitas são pior do que a religião, porque as seitas, só eles que são salvos, só no local que eles estão são salvos. Eles têm os outros como se fosse um animal, não considera como irmão. Mas a palavra diz que em Cristo Jesus, independente da tua religião, você é meu irmão. Viu, querido? Você que é católico, você que é espírita, querendo ou não, nós somos irmãos. Pelo sangue de Jesus, nós somos irmãos. Com exceção dos filhos da perdição. Filhos da perdição são poucos. Né? E que nós, aqui no mundo, nós não sabemos quem são esses filhos da perdição. Só na hora que, só Deus é que sabe. Então, aqui para nós entendermos, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Você é católico, você é meu irmão. Você é espírito, você é meu irmão. Você é evangélico, você é meu irmão. Querendo ou não. Então, o que difere é o local que você está pregando uma coisa igual esses apóstolos de Jesus depois da cruz. Continuava pregando a circuncisão, a Torá. O evangelho da circuncisão era a lei de Moisés. Então, eles concordaram com... Não, então vocês vão pregar para os gentios, nós vamos continuar pregando aqui para os judeus. A circuncisão. Quando fala em circuncisão, eram os judeus. Não tinha outro povo. Não tinha outro povo, eram os judeus. A circuncisão era para os judeus. A incircuncisão é depois da cruz para os gentios, que você é um gentio. A não ser que
tiver algum irmão lá em Jerusalém, que é judeu, lá em Israel, que estiver ouvindo essa mensagem, ele é judeu, aí ele é judeu legítimo. Mas depois da cruz nem tem judeu nem gentil. A palavra diz que Jesus veio para cumprir uma das vontades de Deus, era para unir todas as coisas. E dos dois povos que existiam no mundo, fazer um povo só. Um em Cristo. É isso que a palavra nos diz. Então, esses três apóstolos, depois da morte de Jesus, tem um também que Judas, que escreveu uma carta, nós vamos falar dele também no final. E pela ordem aqui, nós vemos aqui, ó, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João. Nós vamos falar desses três apóstolos que continuavam pregando a mesma coisa que eles pregavam antes. Só que Tiago aqui não era dos apóstolos escolhidos lá no capítulo 10 de Mateus. Esse aqui era um meio-irmão de Jesus, que era incrédulo e se converteu depois da ressurreição de Jesus. Era um meio-irmão de Jesus. Não vou explicar agora, que é outro assunto mais profundo. Então, nós vamos falar dele, Tiago, esse que tem uma carta escrita na Bíblia, na biblioteca, né? Chama Bíblia. Tiago. Então, hoje o nosso assunto nós vamos falar Tiago, na quarta-feira, Pedro, e no próximo domingo, João. E assim sucessivamente. Porque logo após esses assuntos que nós estamos ministrando, virá outros assuntos mais profundos. Cada mensagem que nós vamos caminhando, prosperando, ministrando a palavra, nós vamos tomando consciência divina. A nossa maturidade, a nossa consciência divina vai aumentando o entendimento. E nós vamos tomando ciência, compreendendo coisas que era difícil para nós compreender e que agora está revelado para nós. Né? Então, vamos ver Tiago. Se você não tiver com a palavra aí, você pode pegar uma caneta, um papel, anotar os versículos, para depois você conferir na palavra. Né? Porque aqui nós falamos o que está escrito. O que está escrito nós falamos. E o que está escrito para um determinado povo, é para um determinado povo. O que está escrito para nós, é para nós. Né? Então hoje nós não somos católicos, nós não somos evangélicos, nós não temos religião, nós somos cristãos. Cristão é as pessoas que seguem ao Cristo ressuscitado. Né? Aqui em Romanos, vamos voltar aqui em Romanos, capítulo 7, que nós lemos também na quarta-feira, vamos repetir aqui, ó. Romanos, capítulo 7, está falando, o apóstolo Paulo está pregando para os romanos sobre a analogia do casamento, e ele aqui fala sobre, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Então a lei, a circuncisão, a Torá, que era para os judeus, para nós, Paulo está falando para os próprios judeus lá. Essa carta era no tempo de Paulo, ele estava falando que é para aquele povo. Fala o versículo 4. Versículo 4. Diz assim, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Isso aqui tem uma mensagem que eu já preguei aqui, sobre as duas manifestações de Jesus. Esse versículo fala duas manifestações de Jesus. Uma antes da cruz, ele veio para cumprir a lei, morrer para salvar e aniquilar o pecado na cruz. Antes da cruz, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, da descendência de Davi, então, e ele ressuscitado depois da cruz. Que tudo que foi antes, ele não tem mais ligação com nada do que foi antes. Agora ele é o Cristo ressuscitado. Não adianta que nós estar chorando, relembrando a morte de Jesus, chorar, fazer penitência, fazer voto com o sangue de Jesus, com o que aconteceu antes da cruz, até na cruz, que não vai adiantar nada. O que vai adiantar agora é nós seguirmos ao outro, o Cristo ressuscitado depois da cruz, e obedecer a ele por meio da fé. Mas que fé é essa? Não é a tua fé.
Então nós vamos ver a diferença, nós vamos fazer uma comparação entre as cartas de Paulo, que tem o Evangelho da Graça, e as cartas desses três homens, e desses três homens que nós acabamos de citar, Tiago, Cefas e João, e também de Judas. Nós vamos ver também a carta de Judas, qual é a finalidade espiritual que tem para nós. Né? Então vamos começar em Tiago. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Tiago, a carta. Aí a pessoa diz, Tiago escreveu essa carta do Novo Testamento. Ela está no local da Bíblia que diz que é o Novo Testamento, mas não, a carta de Tiago não tem revelação da graça. Porque a revelação da graça, tudo que Jesus fez lá na cruz, foi dada só a um apóstolo, ao apóstolo Paulo. Então, depois da cruz, muita coisa que tem na carta de Tiago aqui, era para seguir antes dele morrer na cruz. E Jesus morreu, ressuscitou e eles continuam ensinando a mesma coisa. Aí aqui no Evangelho da Boa Nova, não tem boa nova nenhuma, não tem nada de novo. Quem está na graça está seguindo, está andando num novo e vivo caminho. As coisas velhas já passaram, tudo se tornou novo, como diz a palavra. Né? As coisas velhas se tornaram novas. Nós estamos vivendo uma nova era, um novo mundo, uma nova terra, um novo céu. Né? Tudo se fez novo. E nós estamos vivendo isso, quem está na graça, pelo conhecimento que nós temos, nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Porque quando nós morrermos, nós vamos para a eternidade com Deus. Viver a vida eterna. Tiago, o primeiro versículo diz assim, ó. A carta de Tiago, vamos ver para quem ele escreveu. Você é judeu? Você que está aí do outro lado, você é judeu? Você é mineiro, brasileiro. Você é brasileiro, mineiro, quem está aqui em Minas Gerais. Em outros estados da mesma forma, é brasileiro. Se tiver algum judeu, né, essa carta aqui de Tiago não é para ele mais, porque isso aqui era antes da cruz. Ele está pregando como se estivesse antes da cruz. Vamos ver aqui, ó. Tiago, servo de Deus. Isso aqui antes da cruz, todas as pessoas que serviam a Deus eram servo. Servo. Quem está na graça não é servo, é filho. Está entendendo, querido? Quem está na graça não é servo, é filho. Né? Mesmo vivendo Cristo, nós não servimos a Deus, nós não servimos a Cristo, nós vivemos Deus em nós. Nós vivemos agora. Antes, eles serviam porque Deus não estava presente com eles. Para eles ter a presença de Deus, eles tinham que ir lá no templo em Jerusalém, era onde simbolizava, naquela arca, simbolizava a presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz lá em Jerusalém, ele disse, está consumado. O véu do santuário, que a presença de Deus ficava lá na arca, lá dentro, se rasgou de alto a baixo e ele saiu lá de dentro. Porque já estava profetizado, programado para no ano 70, aquilo ali ser tudo destruído. E a partir daquele momento, ele não passou mais a habitar naquele templo. Mesmo até o ano 70, eles cumprindo a lei lá em Jerusalém, Deus não estava mais presente naquela arca. Porque a partir daquele momento, o véu se rasgou, ele saiu lá de dentro e passou a habitar na igreja, que a igreja somos nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Isto é, se você estiver vivendo o Evangelho da Graça. Se não tiver, o Espírito Santo está na tua vida, mas está apagado. E precisa ser ativado através da palavra, para a fé também ser ativada e tu viver o Cristo em vida. O Cristo ressuscitado em espírito e verdade, viver na tua vida e você viver a vida de Cristo. Quando eu li aqui, ó, vamos voltar aqui em Gálatas, aqui, que nós lemos esse versículo aqui direto, e nós vamos voltar para Tiago. Talvez não vai dar para terminar essa parte hoje, então nós continuamos na quarta-feira, e aí nós não tem pressa. Capítulo 2, 20 diz assim, ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou.
Não anulam a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, vamos lá para Tiago. Tiago, ele está pregando aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Você é dessas 12 tribos que estava dispersa? Você é dessas 12 tribos? Dispersa que estava afastado. Né? Então, nós não somos nós que já nascemos na graça, gentil, nós não somos de tribo nenhuma, nós somos de Cristo. E o Cristo não é o Cristo antes da cruz, é o depois da cruz, o ressuscitado. Se as pessoas entenderem isto, acaba a confusão. Né? Infelizmente, no mundo inteiro, as denominações estão enganando as pessoas. Né? Por exemplo, Jerusalém que está lá, não tem mais ligação nenhuma com Deus. Aonde Jesus andou lá em Israel, os caminhos, a sepultura de Jesus, não tem ligação nenhuma mais com isso que Jesus ressuscitou. Não tem mais ligação nenhuma. Né? Então você vê nas internet, na televisão, os homens enganando o povo. Nós vamos mergulhar no Rio Jordão, vamos levar teu nome e você vai receber a bênção. Isso é mentira, querido, é enganação. Pega aqui um envelope para ajudar a obra de Deus. Não é para Deus não, você está investindo num homem. Você está enriquecendo um homem que abriu uma denominação e usa o nome de Deus para mercadejar o nome de Deus, mercadejar a palavra de Deus. O próprio Paulo explicou isso. Então, mercadejando a palavra de Deus, mercadejando o nome de Deus. Aí nessa denominação é amuleto, é água ungida, é não sei o que, bento, né? E assim por diante. Tudo é enganação. Porque Deus, depois da cruz, em Cristo Jesus ressuscitado, que é o próprio Deus, ele opera de uma maneira diferente. Ele opera através da nossa fé. A nossa fé que foi dada, aquele dom. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Tiago, ele estava pregando aqui o evangelho da circuncisão. A carta dele é para as 12 tribos que estavam dispersas. E aqui, ó, saudações. As 12 tribos que estão dispersas, saudações. Então, nós vamos fazer algumas comparações aqui dessa carta dele com as cartas de Paulo. E você vai ver que é totalmente diferente. Não tem graça. Não tem graça, não é no sentido daquela palavra que está sem graça, não. Estou falando da graça de Jesus, aquela que foi feita na cruz. Não tem a graça salvadora. Então, Tiago, ele nem o irmão de Jesus. Ele era incrédulo. Antes dele se converter, Jesus já estava operando maravilhas lá em Jerusalém e ele não acreditava. Lá em João tem versículos falando a respeito disso. Ele só converte a Jesus, se converte verdadeiramente quando Jesus aparece depois de ressuscitado e ele vê. Porque as pessoas não leem a palavra. Aí acha que se um homem que diz que é santo, porque santo, todos nós, pela graça salvadora lá da cruz, o nosso espírito é que é santo. Essa figura aqui, ó, esse carnal, isso aqui é um corpo pecaminoso, com defeito. Agora o que está em mim, o que está em você, dentro de você é santo, que é o Espírito dado por Deus. Se você reina paralelamente com o Espírito Santo, se Deus está habitando na tua vida e manifestado na tua vida, atuando na tua vida, o seu Espírito é santo. Agora essa carne aqui, esse corpo carnal, isso aqui tem defeito. É tanto que ele vai morrer, vai apodrecer, vai se decompor e vai virar pó. O pó volta ao pó. E o Espírito, o que é que Salomão diz? O pó volta ao pó. E o Espírito volta a Deus. É porque as pessoas não leem a palavra. Aí vai para uma denominação, vai para uma religião,
tudo que o líder lá, o dono da religião lá, fala, as pessoas acreditam. Né? A Bíblia, mesmo tendo muitas coisas que foram implantadas na Bíblia pelo homem, tem muita coisa que foi colocada pelo homem. Por isso que quando nós alcançamos a maturidade espiritual, a maturidade, a consciência divina na nossa vida, chega na transformação da nossa mente, a gente compreende que não pode ser verídico. Eu creio na palavra de Deus, mas tem muitas coisas aqui que foi acrescentado. Tem muitos livros aqui que acrescentaram capítulos inteiros. Eu já até preguei sobre isso aqui. Ó. Né? Por que eles acrescentaram? Para adaptar suas doutrinas. Adaptar suas doutrinas e enganar os incautos, as pessoas que não têm acesso à palavra por preguiça. Porque hoje até quem não sabe ler, ela pode escutar a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia no celular, que se eu não quiser ler, ela fala para mim. Em áudio, sabe? É preguiça. Então eu fui para o sistema religioso, fui pastor de uma igreja evangélica há muito tempo. Hoje eu não tenho título de pastor, estou exercendo o dom de pastor, porque depois da cruz não é título, é dom. Eu estou exercendo o dom aqui, ó. Porque título é aquele que o homem diz, vai ter a unção do fulano de tal, do pastor Zé Ramalho vai ser ungido é pastor. Aí você é pastor do homem, não é de Deus não. Você está trabalhando para aquele ministério, para aquela denominação, para Deus não tem envolvimento nenhum ali, ó. Isso aqui é a verdade. Como é que o homem está pedindo dinheiro para Deus? Aí está andando de jatinho, fazenda com milhões de cabeças de gado, né? Rico. E os membros que pagam o salário do dono lá. Quem congrega lá naqueles lugares, quem paga o salário do homem? Milionário, salário milionário. Né? Teve pessoas que largou a medicina para abrir ministério, porque dá dinheiro. Se tiver o dom de enganar as pessoas, eu fui para esse lugar, não tinha o dom de enganar, graças a Deus, saí fora. Né? Porque os que enganam crescem. Quem não engana, né? Anda de a pé, anda de bicicleta. E olha lá, viu, a bicicleta. Agora os que enganam, anda de Hilux, né? Anda de carro importado. Agora os que pregam realmente a palavra, graças a Deus, anda a pé mais alegre, satisfeito, louvando ao Senhor, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor, querido, é a nossa força. Você acha que Deus se alegra? Eu está pedindo dízimo e oferta que era da lei de Moisés para a obra dele. A obra de Deus não precisa de dinheiro de ninguém. O dinheiro que entrava lá no templo em Jerusalém, na lei de Moisés, era para suprir a necessidade dos sacerdotes e ajudar os pobres. E não era dinheiro, era mantimentos. Né? Aí eles leem aquele versículo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não o devorador, né? O gafanhoto, né? Aí o gafanhoto estava se referindo à lavoura, que o gafanhoto é quem devorava as lavouras, né? Diferente do dinheiro. Então, querido, Tiago, servo de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Né? Então, nós estamos fazendo só uma comparação para você compreender que esta carta não é para ti, querido. Nos dias de hoje, essa carta não é para mim nem para você. Nós somos gentios. Isso aqui ele estava pregando para os judeus. Nós lemos lá em Gálatas 2:9 que eles foram para os da circuncisão. Quem era os da circuncisão? Judeus. E Paulo e Barnabé foram para os gentios. Então, o que está escrito? As cartas de Paulo que está escrito por gentios servem para nós. E o que é que eles pregavam? Eles não tinham a revelação da graça. Eles pregavam o evangelho que Jesus de Nazaré ensinou eles quando estava aqui vivo, antes de morrer na cruz. Os discípulos de Jesus. Então Tiago, ele era incrédulo. Né?
E ele, os próprios, vamos lá em Mateus 10, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, quando ele chamou os 12, que Tiago não era um desses. Esse Tiago aqui não era um daqueles dois, tinha dois Tiago, lá era outro Tiago. Mateus 10, vamos aqui, Mateus 10. Mateus 10 diz assim, ó, 10, versículo 1. Ó, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito imundo para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, o sobrenome Pedro, André, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, tá vendo? Tem dois Tiago aqui, mas não é esse da carta não. Esse da carta é outro. É irmão de Jesus. Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Versículo 5. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções, ordens. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade samaritana. Então, se eu estivesse lá em Jerusalém, naquela época, que Jesus estava lá, Jesus antes de morrer na cruz, ele disse, olha, os 12 apóstolos, aquele lá é gentil, não é para pregar para ele não. Porque essa aliança, naquela aliança, nós estávamos fora daquela aliança. Aliás, nem nós, que nós quando nascemos, já nascemos na graça. Aqueles que estavam lá, os gentios que estavam naquela época. Eles não estavam... O povo de Deus, segundo a carne, eram os judeus. Os outros eram tudo estrangeiro para Deus. Gentil significa estrangeiro. Viu, querido? Então, não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade samaritana. Só depois da cruz que Cristo ressuscitado escolheu um apóstolo para pregar para os gentios daquela época e para toda a humanidade, porque agora nem tem judeu nem gentil, agora Deus está pregando, está enviando a palavra por meio de nossas bocas para formar um povo só, nem judeu nem gentil, um em Cristo. Eu já preguei uma mensagem aqui sobre isso. Nem é judeu nem gentil, um em Cristo. Nem tem a circuncisão, nem circuncisão. Agora é um povo que foi lavado pelo sangue de Jesus lá na cruz. Está entendendo, querido? Então, Tiago, ele era legalista. O que era legalista? Da lei. Né? E nós lemos aqui, ó. Então, no versículo Tiago, vamos voltar lá para Tiago. Então tem muitas comparações, vamos fazer só algumas. E aqui a minha explicação já... Versículo 11 aqui diz, ó. Deixa eu ver aqui o que é que diz aqui o versículo. As doutrinas de Tiago, dessa carta, é contrária às da graça. Era a doutrina de antes da cruz. Então é contrário, o versículo 15, ó. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então isso aqui era antes da cruz. Esse pecado que ele está falando aqui foi o que Jesus morreu lá na cruz. Ele destruiu o pecado e a morte lá na cruz. Aliás, a morte só foi vencida por completa depois da destruição do templo. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está pregando para os coríntios. Samuel. Vai bater lá no aparelho, vai desligar a internet. 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Então, Tiago ainda estava pregando sobre o pecado. Jesus já tinha morrido na cruz, destruído o pecado na cruz, a morte, mas ele disse, olha, nós vamos voltar para lá, vamos ler aqui, ó. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isso aqui só se cumpriu no ano 70, porque o templo ainda estava de pé. Ele estava pregando a lei. Então, se a lei estava de pé, tinha o pecado e tinha a morte ainda. Vamos ver aqui. Tragada foi a morte pela vitória. Ó, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, tá vendo? Até o ano 70, o aguilhão da morte e o pecado tinha força por causa da lei que estava de pé, por causa do templo até o ano 70. Mas lá na cruz, quando Jesus morreu, já tinha destruído isso aqui. Mas por causa do templo estar de pé, os judeus ainda teimavam em cumprir a lei até o ano 70. Aí o aguilhão da morte, que é o pecado, e a força do pecado, que é a lei, estava de pé. Está vendo? O aguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado gerava... O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado era a lei. A lei de Moisés dava força ao pecado. Mas Tiago lá ainda está insistindo falando em pecado. Então é a mesma coisa que está chamando Jesus de mentiroso, que ele morreu na cruz e não fez nada disso. Aí as pessoas não confundiam este pecado com as obras da carne. Aí inventaram aqueles negócios que eles vão na igreja. Ah, esse irmão, essa irmã está com uma pomba gira. Isso aí é tudo inventado. Porque pomba gira é uma obra da carne. Uma obra da carne que vamos ver aqui em Gálatas, aqui, ó, Gálatas. Uma obra da carne. Vamos ver o que é o pomba gira, que é uma obra da carne. Depois dessa mensagem, nós vamos falar sobre os demônios. Sobre o espírito maligno, que a religião só trabalha em cima disso para ganhar dinheiro. Expulsando demônio, que Jesus abominou isso. Expulsar demônio. Daqui a pouco eu vou falar o que eram os demônios que os judeus... Para os judeus, o que era um demônio? Nós estamos aqui em Gálatas 5,19. Ora... as obras da carne, 19 aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são pomba gira, prostituição. Então, o que eles falam? O marido trai a mulher trai o homem, chama-se prostituição. Aí vem a subdivisão, adultério. Tem 2 tipos de adultério, espiritual e material. Por exemplo, quem está na lei está adulterando contra Deus. Hoje, depois da cruz, quem está servindo a lei de Moisés, a Torá, onde tinha o pecado, o aguilhão da morte, que era o pecado, e o que dava força a este pecado era a lei. Quem está servindo a isto, né? Está atrasado para trás. Então, prostituição. Aí na prostituição vem a subdivisão, adultério, tem o adultério espiritual e o material. Fornicação é outros estudos. Aí isso aqui não tem demônio no meio disso aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui o que era um demônio para os judeus. Vamos ver aqui onde. Uma pessoa que estava endemoniada para os judeus. Jesus limpou, expulsou o demônio. Mas o que era esse demônio? Uma pessoa que tinha uma enfermidade. Uma pessoa que estava endemoniada por judeus era uma pessoa que estava doente, tinha uma enfermidade na carne, às vezes no espírito. Né? Jesus curou pessoas atormentadas no espírito. Nós vamos ver futuramente lá aquele homem que ficava no cemitério nu lá, não passava ninguém. Até esqueci o nome lá, depois nós lembramos aqui. Era uma pessoa que tinha uma enfermidade. Então, isso que eles estão fazendo nas denominações, expulsando essas coisas aí, é ativando a carne das pessoas. Isso aí, talvez o que eu estou falando agora você não compreende, mas você vai compreender. Que tudo que nós falar aqui, nós vamos explicar. Se não for hoje, no outro dia. Ativando a carne das pessoas. A mesma coisa que eu te falar aqui, ó. Você está aí no lugar e vem um cara te dar um tapa na cara. Vem uma pessoa te dar um tapa na cara.
Você vai fazer igual aquele que Jesus disse, dar a outra face para o cara bater na outra face? Você vai ficar irritado, irado e vai querer revidar. Porque ele ativou tua carne. Né? Vamos deixar esse assunto, porque futuramente nós vamos entrar nisso aí. Isso aí é profundo. E eu compreendi esse assunto, por isso não tem mistério para mim. Porque a graça revela essas coisas para nós. Faz nós compreender por meio da fé aquele dom que foi nos dado. E o Espírito Santo foi nos dado, ele habita em nós, porque se o Espírito Santo não estiver atuando na nossa vida, ativado na nossa vida, nós não cremos nessa coisa. Aí vamos atrás de macumbeiro, vamos atrás de homem que vem de lá de São Paulo, vamos atrás de pastor famoso para fazer campanha, porque a gente não acredita na palavra. Aí vai atrás de homens. Primeiro Deus, onde você busca primeiro Deus? Não é nas denominações, é na palavra. Deus está aqui na palavra, no lugar determinado para você. Porque se você for lá em Isaías, toda a palavra de Isaías já se cumpriu. Toda a palavra de Ezequiel já se cumpriu. Mas o homem, para te enganar, está jogando para frente. Aquele vulcão lá está ativo, a lava. Aí está dizendo, tem uma profecia lá, é a profecia do livro de fulano de tal. Não é não, querido. Tudo que está acontecendo hoje, no passado já aconteceu e as profecias se cumpriram. E vai acontecer coisas piores do que você já viu até hoje. Viu? Portanto, nós já vemos hoje. É a palavra se cumprindo. A palavra está se cumprindo hoje. Tudo que Deus escreveu aí já se cumpriu no passado e está se cumprindo nos nossos dias. E coisas piores virão. Eu tenho até uma fala que eu falo, viva o presente. Prepare-se para o pior. Viva a vida hoje, mas prepare para o pior. Essa pandemia aí, as pessoas acham que foi muita coisa, virão piores. Só que essa aí foi grande, porque tinha política no meio. Vamos, obra da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, impureza, lascívia. Então, essas obras da carne, eles jogam um punhado de demônio em cima disso aqui, ó. Joga um punhado de demônio nisso aqui, ó. Né? Por exemplo, nas denominações estão fazendo feitiçaria. Uma pessoa adivinhando CPF, adivinhando identidade, jogando verde para colher maduro, isso é feitiçaria, magia negra. E as pessoas estão acreditando. É abominação. Né? Então, voltando ao assunto, Tiago. Vamos lá em Tiago de novo. Estamos estudando um pouco do livro de Tiago. Então, Tiago era incrédulo. Antes de Jesus ressuscitar, ele não acreditava, né? Vamos ver aqui mais uma passagem aqui. 1,15 nós lemos aqui, né? Tiago 1,15. Então, a cobiça, vamos ver aqui. Bem-aventurado o homem, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Né? O apóstolo Paulo já pregou sobre isso, tentação. As tentações que nós passamos, as tribulações, isso é coisas do mundo. Coisa... Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, onde está aqui. Nem anotei esse versículo, 1 Coríntios aqui, ó. Se eu não achar, na quarta-feira nós lemos. Se não me engano é 1 Coríntios 3. Passar para outro, não separei aqui, a Bíblia é grande. Vamos deixar para depois nós ver esse versículo. Sobre as tribulações, né? Então, são coisas humanas, não é seres. Então, a religião, as denominações, lá no passado criaram seres mitológicos. Né? Criou o diabo. É a criação do homem, o diabo. Então, Tiago acreditava no diabo também. Né? E quem é o diabo? O diabo existe? Existe. Mas não é um ser mitológico. O diabo é o nosso corpo carnal.
Porque dentro de nós temos duas naturezas, uma espiritual e a nossa carne. A nossa carne só quer fazer coisa ruim. Né? Lá em Gálatas, nós vemos lá que a nossa luta, a nossa luta cotidiana é o nosso espírito contra o diabo, porque a nossa carne é o diabo. Não é um ser mitológico que eles criaram para enganar as pessoas, fazer medo, criar pânico nas pessoas e aprisionar as pessoas debaixo do jugo deles. Graças a Deus que eu fui liberto disso. Então, Tiago, né, isso era tudo da lei, porque na lei, além da lei que foi dada para os judeus, quando eles estiveram lá no cativeiro na Babilônia, eles aprenderam muitas coisas das religiões pagãs. Né? Muitas coisas da religião pagã e trouxeram para cá. Porque eles passaram por 3 cativeiros. O primeiro foi o cativeiro do Egito. Depois, Babilônia. E o terceiro, romano. Que até hoje ainda tem gente aprisionada com Roma. Você sabe o que eu estou falando. E é uma prisão severa, viu? Né? Vamos voltar em Tiago. Depois nós vemos aquele livro das tribulações. Tiago 1. Né? Então Tiago, ele não suportava os ricos. Tiago não suportava os ricos. Tudo ele falava em pobre. As cartas de Deus. Eu não vou citar o versículo aqui, está tudo separado aqui, mas eu vou citar. Você depois lê lá. Né? Ele tinha um apreço pelos pobres. Né? Nós devemos ajudar os pobres, se você puder, você deve ajudar. Mas em relação à salvação, você pode pegar a tua casa e dar tudo para os pobres. Você pode pegar tudo que você tem e dar tudo para o pobre. Em relação à salvação, nem acrescenta nem diminui, porque quem te o salvou na cruz foi Jesus. O que você fizer ou deixar de fazer em relação à salvação não altera nem diminui a tua salvação. Ah, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Que inferno? Quem vai para o inferno é teu corpo, porque o inferno na Bíblia, o inferno que a Bíblia fala é a cova, a sepultura. Né? Traduz lá o que Jesus falou sobre o inferno, que é a sepultura, a cova, desde hebraico, em grego, para tu ver o que é sepultura. Traduzido para o português. Né? E a hora está avançando aqui, ó, né? Então, Tiago, vamos ver aqui 1,26, o que é que diz aqui 1,26. 1,26 diz aqui, ó. Se alguém supõe ser religioso, tá vendo? Então Tiago não estava pregando graça. Porque quem é religioso não está em graça. Você aí, meu querido, você é religioso? Já cumpriu seu ritual hoje? As pessoas dizem, hoje eu já cumpri meu ritual, já fui no culto, cumpri meu ritual, isso é religião. Porque depois da cruz nós não temos rituais. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E não é num determinado horário, não é num determinado local. É aonde nós estivermos, nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aqui na minha casa eu estou adorando neste momento, estou transmitindo para todo mundo essa palavra em adoração, pregando o verdadeiro evangelho. Então, vamos ver o que é que Tiago diz, 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Né? Lá nas obras da carne fala sobre a língua. O apóstolo Paulo também falou sobre o fofoqueiro, sobre a língua. Né? Mas isso aqui é outra coisa, está falando de religião. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Eu já falei aqui no início, eu não sou católico, eu não sou evangélico, saí da igreja evangélica. Não tenho religião, eu sou cristão. Eu sirvo ao Cristo ressuscitado. E o evangelho que eu sigo é o evangelho depois da cruz. Que não é Mateus, Marcos, Lucas, nem João, nem Atos dos Apóstolos, porque não tem a revelação da graça. Eu sigo o que foi dado a um apóstolo, revelado por Jesus Cristo depois da cruz, que foi o apóstolo Paulo. E ele colocou o fundamento. E não sigo a doutrina de Paulo também.
Porque Paulo não viveu a graça completamente. Porque antes de Jesus vir para confirmar a graça por completo, depois da destruição do templo, o ministério dele acabou. Ele foi morto 2 anos antes do ano 70. Então nós servimos, nós vivemos no ministério do Espírito de Deus. O ministério de vida e vida em abundância. O ministério do Espírito de Deus, que é o próprio Deus. O ministério do Espírito. Viu? Fala aqui na Bíblia também sobre isso. Fala de 2 ministérios. O ministério de morte, que era a lei, e o ministério do Espírito. É isso que nós estamos vivendo. É o que o apóstolo Paulo pregou para nós. Né? E o ministério que nós vivemos não é o apostolado de Paulo. O ministério que nós vivemos é o apostolado do próprio Cristo ressuscitado. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 5, está falando lá do apostolado de Cristo, e nós seguimos ele, nós estamos debaixo da cobertura espiritual do próprio Cristo, debaixo da graça e do apostolado do Cristo ressuscitado. Romanos, capítulo 1, do 1 ao 5, você vê isso aí que eu estou falando. Né? Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, as suas tribulações, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você quer dar lei, ó. Né? Tem essas restrições para nós? Tem, mas na graça. Ele está falando de onde? Que a lei se tornou, por isso que Jesus veio. Porque a lei, ela não tinha mais força, não tinha mais poder. Aí, deixa eu ver se é aqui tem um punhado de versículos que eu não separei. Nós temos que na quarta-feira continuar essa mensagem, viu? Aqui a hora já está avançada e eu tenho... Tá vendo? Aqui em Hebreus, nós vamos deixar tudo isso aqui para quarta-feira. Hoje é a introdução. Né? Aqui, ó. 10, Hebreus 10, versículo 9. Diz assim: então, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Removeu o primeiro quando Jesus foi lá na cruz. Ele disse: está consumado. Removeu o primeiro, a primeira aliança, e estabeleceu o segundo. Então nós estamos vivendo a segunda aliança, o Novo Testamento, que naqueles livros que eu citei não fala. Lá em Tiago não fala. Então Tiago está pregando a velha aliança que Jesus já tinha abolido lá na cruz. O fim da lei, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Agora a justiça só é feita na tua vida se você crê. Se você não crê, a justiça de Jesus, de Deus, que foi feita lá na cruz, ela só é absolvida na tua vida se você crê. Se você não crê, você está vivendo de qualquer jeito. O lugar que você está indo, na religião que você está indo, você está falando de Deus, mas Deus está fora. Essa é a realidade. Então quem está nessas religiões, porque a lei foi dada para os judeus. É mentira? Não, era verdade. Tinha poder? Tinha na época. Hoje, se nós for viver a lei de Moisés, se torna maldição na nossa vida. Por quê? Porque nós não damos conta de cumprir todos os 603 mandamentos, porque quem cumpriu por nós na cruz foi Cristo. Né? Então, tem um punhado de denominação, religiões inventadas pelo homem. Né? Mas a verdadeira igreja é a que foi comprada com sangue lá no Calvário. Eu já preguei aqui sobre Efésios capítulo 5, fala da verdadeira igreja. Né? Então, vamos... Tiago 1:26 que nós lemos, né? Então tem muita comparação. Na quarta-feira nós continuamos. Né? A religião pura e sem maculada, então, aqui já tira de letra. Se nós estamos na graça, nós não temos religião. Então ele estava pregando para um público judeu. E se tivesse judeu, gentil também no meio, na carta de Pedro,
nós vamos ver, eu já preguei sobre isso aqui, que Pedro era judeu, vivia como gentil, mas pregava para os gentios viver como judeu. Ele mesmo vivia como gentil. Isso é hipocrisia. Um apóstolo. Né? Será que o próprio Deus ia escolher um homem desse para edificar a igreja num homem desse? Né? Tem uma religião que diz que a religião delas foi criada por Deus, que Deus deu a chave para Pedro. Não. A igreja verdadeira, vamos lá em Efésios aqui, ó. E aqui, meu querido, eu estou aqui para pregar a verdade. Por exemplo, se você estiver assistindo de uma religião que está ferindo, está se magoando com a verdade de Deus, então você questiona, está escrito na sua Bíblia também, viu? Eu não tenho nada contra ninguém, você é meu irmão, querendo ou não, e eu estou pregando a verdade para você compreender a verdade de Deus. Jesus, quando estava aqui, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a pessoa diz: vamos para a minha igreja, que lá é que tem a salvação. Mentiroso. Se for o seu pastor que está falando isso, se for a irmãzinha que está falando isso, ele é um mentiroso ou um mentiroso, porque a salvação foi feita lá na cruz. Não é em denominações. Efésios 5, 25 aqui diz, ó: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa igreja que Deus está falando aqui na boca do apóstolo Paulo, não é as denominações, não é as religiões, está falando da igreja, o santuário, que somos nós, que fomos comprados e lavados. Não foi nem o sangue que nos lavou, foi a própria palavra que gerou essa igreja. Porque o sangue foi derramado com finalidade, a palavra com outra finalidade. Isso aí mais tarde, em outros estudos, eu vou explicar isso direitinho para você. Pra você não ter dúvida. Então, aqui ó. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Eu preguei aqui sobre a velha Jerusalém e a nova Jerusalém. As pessoas estão esperando uma Jerusalém, uma cidade descer do céu. Aquilo é uma linguagem figurada lá do Apocalipse. A nova Jerusalém somos nós, querido. E nós já chegamos ao monte de Sião, nós já chegamos à nova Jerusalém, porque a nova Jerusalém somos nós. Umas 3 mensagens para trás, eu preguei sobre isso. Agora, se você chegar na sua denominação e perguntar ao seu líder, ele vai dizer que é tudo heresia isso. Porque senão vai ferir os ensinamentos errados que eles estão seguindo aí. Se você viver 10 mil anos, você não vai ver Jesus voltar nas nuvens. Ele não vai voltar mais, porque ele já voltou. Ele habita em mim, habita em quem crê. Nós já estamos chegando ao final aqui. Então, na quarta-feira nós vamos falar só definitivamente sobre a diferença do Evangelho da Graça e essa carta de Tiago. Os pontos, por exemplo, ele está dizendo aqui que a verdadeira religião vamos lá em Tiago. Tá na cabeça? Não? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso aqui ele está falando lá de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Era um dos mandamentos que era para os judeus fazer isso. Era a religião. Lá da lei, visitar as viúvas, que eram judias, né? Do povo judeu. Do povo judeu, não era gentil, porque o povo, segundo a carne de Deus, o povo legítimo de Deus, segundo a carne, eram os judeus. Então, meus queridos, na quarta-feira nós continuamos aqui a epístola de Tiago em relação ao Evangelho da Graça. O Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Nós estamos na graça. Se nós pegarmos a carta de Tiago
e formos pegar essas coisas como mandamento para nós seguir, nós estamos em maldição. Que é mandamento da lei. Tiago pegou tudo isso aqui da lei de Moisés. Cada coisa disso aqui está lá na lei de Moisés aqui, ó. 27 aqui, por exemplo. 27 aqui está lá na lei, ó. Você pode ir lá com os livros, você acha essas mesmas passagens lá no livro. Então, na quarta-feira nós continuamos, né, a comparação do evangelho da circuncisão com o evangelho da incircuncisão com os gentios na carta do apóstolo Paulo. Depois nós vamos ver a carta do apóstolo Pedro e a carta do apóstolo João. Então, graça e paz, uma boa noite a todos. Um bom dia e uma manhã excelente para todos.